Coronel Camilo, que a minha fala seria importante dar um contexto histórico das lutas que levaram a uma situação hoje em que nós temos lei de feminicídio, lei Maria da Penha, temos delegacia de defesa da mulher, mas teve um tempo que não existia nada disso e que a gente foi para a rua, não organizada dentro de governos, nós fomos para a rua dentro do regime da ditadura, em que muita gente tinha medo até de encontrar com um policial pela rua, era verdade isso. E nós organizamos grupos de defesa de mulheres. Vou contar um pouquinho o que acontecia de fato. O nosso grupo de mulheres, em 1975, foi irradiado pelas notícias da abertura da Década da Mulher pela ONU na Cidade do México. Em função deste fato, a imprensa começou a tratar do assunto da discriminação contra a mulher, porque antes deste fato era um tabu, ninguém falava disso. Eu, com um grupo de companheiras, algumas já falecidas, outras vivas, nós fomos um dia para a escadaria, em 1975. A criação da Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher foi de um impacto tão grande que hoje ela existe no Brasil inteiro. A nossa proposta inicial dentro do Conselho era diferente de uma delegacia exclusiva para mulheres. Nós ouvimos um relato de assistentes sociais que trabalhavam dentro das delegacias da dificuldade que as mulheres tinham, inclusive de serem atendidas pelo delegado, muito mais ainda de receberem um boletim de ocorrência, de conseguirem fazer um boletim de ocorrência. Então nós fizemos uma proposta e levamos ao governador Montoro. Eu fui chefe desta equipe que foi lá, estava presente, ele já é falecido, mas estava presente o Bresser Pereira, o secretário Bresser Pereira, que está vivo e bem, infelizmente. Nós levamos ao governador Montoro a seguinte proposta, que cada delegacia de polícia criasse um espaço para receber a mulher, separadamente dos outros criminosos. Porque ela ia à delegacia buscar justiça, ela não tinha cometido crime, ela era uma vítima. E ela era tratada, às vezes, até como junto com os criminosos. Nós queríamos que em cada delegacia houvesse esse espaço, cada delegacia de polícia. O governador Montoro, só quem trabalhou com ele como eu trabalhei, que sabe o que eu estou dizendo. Ele era um entusiasta. Quando ele ouvia uma proposta boa, ele queria colocar em execução rapidamente e ele chamou quem? Chamou o secretário de segurança dele, quem era atual presidente da República, Michel Temer. Então ele chegou, nós já tínhamos estado uma hora com ele na reunião, quando o secretário chegou, Michel Temer, ele muito entusiasmado, falou: olha, Michel, nós temos que atender, você vai fazer isso, vai pôr em cada delegacia um atendimento para as mulheres e tal. E o Michel Temer, imagina, secretário de segurança, muito inteligente, raciocinou na hora, viu o pepino, o tamanho do imbróglio dele, porque ele ia ter que mexer em todas as delegacias, ele tem que prometer, pelo menos, que em toda delegacia de polícia ia ter isso, e ele na hora sacou uma ideia de uma delegacia única, só com mulheres, para atender e tal. Nós, as mulheres, sentimos que não era aquilo que a gente queria. Nós queríamos já, direto, em todas as delegacias, um atendimento especial para as mulheres. Mas, entre o ótimo e o bom, resolvemos aceitar ali a ideia da Delegacia de Defesa da Mulher, que tanto benefício faz, inclusive hoje. Mas só um dado. O meu grupo lá de mulheres feministas, durante 10 anos, atendeu no máximo umas 10 mulheres, que era a força que nós tínhamos. A delegacia foi aberta lá no Parque Dom Pedro. No dia da inauguração da delegacia, foram atendidas 80 mulheres violentadas. Esta é a diferença quando você trabalha com a sua força de sociedade e quando você trabalha com o serviço público, que ele tem que atender todo mundo. Esse foi o destino. Então, o sucesso da delegacia foi instantâneo, também em função das duas delegadas
que foram escolhidas pelo então secretário Michel Temer. Doutora Rosemary Corrêa, que também já foi dessa casa, deputada, e a Maria Clementina de Souza. Elas duas entenderam, não se afastaram do movimento feminista, aceitaram o apoio diário do Conselho da Condição Feminina. Nós designamos pessoas para acompanhar o dia inteiro e foi um sucesso que todos nós reconhecemos. Isso foi luta de mulheres organizadas. Depois nós tivemos a Lei Maria da Penha, que foi um caso super conhecido, uma mulher que virou, inclusive, paraplégica, foi violentada, sofreu muitos danos da sua saúde, mas levou em frente uma luta e hoje nós temos a Lei Maria da Penha. E a mais recente, o feminicídio. Vou falar, já sei que eu já estou ocupando muito próximo, mas vou falar um pouquinho desta lei do feminicídio. Meus amigos, já existiu uma aberração jurídica no Brasil. As mulheres eram assassinadas e o assassino era inocentado porque tinha matado por legítima defesa da honra. Esta maldita tese dizia o seguinte: se o marido foi traído, se o namorado foi traído, ele tinha direito de matar a sua mulher, a sua ex-mulher. Ou seja, não bastava matar fisicamente, tinha também que desmoralizar, tinha que transformar aquela vítima, aquela ré, em prostituta. Era uma aberração e muitos advogados famosos que defendiam presos políticos defendiam essa tese também. E teve um fato que foi muito importante para todos nós, que foi a morte da Leila Diniz. Ela estava dormindo numa rede, o seu namorado veio com um revólver e descarregou 3 tiros numa mulher que estava dormindo. Matou a namorada. E ele, no primeiro júri, ele foi inocentado, com esta tese da legítima defesa da honra. Mas a Leila Diniz tinha uma mãe fantástica, uma mulher rica de Minas Gerais. Ela não se conformou. Olha o que ela fez, essa mulher, a importância que foi para todas nós mulheres. Ela começou a contratar escritores e jornalistas famosos para fazerem artigos e colocarem nos jornais importantes da época, Correio da Manhã, mais fixados no Rio de Janeiro, para reagir contra essa tese absurda. E os movimentos incipientes ainda, o movimento, começamos a apoiar a tese desta senhora. E ela conseguiu um segundo julgamento. E no segundo julgamento, as mulheres foram com cartazes para fora do tribunal, com cartazes dizendo quem ama não mata, quem ama não mata, e conseguimos, então, condenar. Conseguimos a condenação para aquele assassino. Em São Paulo teve um outro caso famoso do Lindomar Castilho. Ele pegou a ex-esposa trabalhando. Ela estava cantando numa casa de shows e ele chegou e matou de surpresa. E estava se defendendo por essa legítima defesa da honra. Agora, mas eu pergunto, que honra é essa? Nem era casado mais, eu tinha se separado. Então, esta tese legítima defesa da honra, eu creio que ela esteja sepultada. Eu não sou da área do direito, todo mundo sabe disso. O Proença já disse direitinho o que eu sou, só engenheira. Pois é, só engenheira. Então, se eu estiver fazendo alguma impropriedade, com certeza a juíza vai me corrigir e eu vou ficar feliz por isso. Mas eu acredito que essa tese esteja sepultada. E aí, por que é importante essa lei do feminicídio? Porque se ficar provado que matou porque é mulher, ele tem que ter uma pena maior. Essa é a nossa luta hoje. E essa lei só foi promulgada, eu não quero entrar no mérito de quem foi, do governo que fez, mas essa lei só foi promulgada porque a gente tinha uma presidente da República mulher. Porque vários presidentes homens tiveram a mesma chance e não fizeram, não promulgaram essa lei. A presidente Dilma Rousseff promulgou essa lei e nós temos que fazer essa lei vigorar. Eu quis dar este panorama apenas para dizer que
a gente consegue mudar as coisas. Quando a gente tem firmeza, quando a gente acredita nelas. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu homenageio sempre esse meu companheiro, o deputado Coronel Ramilo, de fazer estes debates, porque é preciso conversar sobre o que está se passando. E o que está se passando hoje no Brasil é um festival de ódio, de raiva. Esta internet, esses meios sociais, eles liberaram os instintos mais primitivos de certa gente. Então, se você falar uma palavra fora de lugar, talvez você não tenha condição de consertar isso nunca, porque as redes sociais ampliam muito. Eu acho que nós temos que combater esse ódio que está presente nestas discussões. Um dia eu estava quando eu fui presidente da FUNABEI, eu fui convocada no Congresso Nacional para falar sobre prostituição, depois de 2 horas de conversa, de responder deputados, um deputado me perguntou: a senhora falou sobre tudo e tal, mas eu gostaria de saber a sua receita para não ter mais prostituição. Eu falei: olha, claro que eu devo ter, muita gente deve ter outras receitas, eu vou dizer uma na qual eu acredito. As famílias têm que criar e formar um ser humano masculino que não se permita comprar prostituição. E tem que criar um ser humano feminino que não se permita vender prostituição. É a tarefa das famílias. As famílias é que formam. A pessoa forma sua personalidade na primeira infância. Nós precisamos paramentar pais e mães para que formem seres humanos diferentes. Até vi uma frase outro dia interessante, alguém disse: temos que melhorar o planeta para os nossos filhos. Alguém respondeu: não, temos que melhorar nossos filhos para o planeta. Eu acredito nisso. Nós temos que melhorar desde a primeira infância, passando pela educação fundamental e criar ambientes favoráveis à vida em todos os lugares. Enquanto o ambiente é hostil, ele permite tudo. Permite a violência, permite roubos, permite corrupção. E nós temos que virar isso. Quem que eu falo nós? Todos os seres humanos. E uma chamada especial para as mulheres, que não são policiais, porque eu sei que as policiais não entram muito em partido político, mas os partidos políticos precisam receber maciçamente a entrada de gente do bem, sobretudo de mulheres, porque está na tarefa, principalmente nas nossas mãos, que somos mulheres, que temos o aparelho reprodutor no nosso corpo, que somos as educadoras do lar. Nós precisamos dar a nossa contribuição, da nossa forma de pensar, da nossa disposição para o trabalho dentro dos partidos políticos, porque os partidos políticos são entidades fechadas. Muitos são até hostis à participação de mulheres. Não o meu, que eu faço parte, o PSD. O PSD tem um trabalho imenso no Brasil inteiro para criar um ambiente favorável à militância feminina, mas não é comum. Eu faço um chamamento, sobretudo às mulheres. A tarefa de mudar o mundo está mais nas nossas mãos do que nas mãos dos homens, porque os homens nós sabemos como eles são focados, eles têm uma tarefa para fazer, eles têm começo, meio e fim, não olha aqui para o lado. Nós não, nós as mulheres fazemos 5, 6 tarefas ao mesmo tempo. Somos versáteis, somos diferentes dos homens, pensamos diferente deles, mas nós estamos também certas e os homens também estão certos. Errado é deixar o homem sozinho decidir por todos. 1/4 de todos os municípios brasileiros, as câmaras municipais desses municípios, não tem nenhuma vereadora, não tem nenhuma mulher ajudando a fazer as leis da cidade. O que isso significa? Significa que as leis dessa cidade têm só o pensamento e a forma de agir dos homens. É isso que está errado. O correto é meio a meio, mas meio a meio vai ser difícil. 50% de mulheres, 50% de homens nos parlamentos, é um sonho, mas precisa começar. Nós temos que colocar lá a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir
e mudar o mundo. Está ruim para todo mundo. Está ruim para vocês também, homens. Vocês estão sendo assassinados, sofrendo 1000 problemas, mas está pior para nós, mulheres. Então, a maior tarefa de mudar o mundo é nossa. Mulheres presentes, vamos nos unir, vamos para os partidos políticos e vamos mudar o mundo. A mudança precisa de nós. Muito obrigada. Parabéns. O trabalho da mulher precisa ser realmente verificado. E eu falo aqui do nosso partido mais uma vez. Elogio aqui o nosso Gilberto Kassab, nosso grande amigo, que fundou esse partido, que é diferenciado. Convido a todos, até que queiram conhecer, tem sempre exposições, tem uma fundação no partido, chama Fundação Espaço Democrático, que tem várias discussões, né? E a doutora Alda cuida do PSD Mulher, que é super aberto dentro do partido. E aqui vou dar também um testemunho da nossa Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo tem lá os seus problemas, mas evoluiu muito em relação à mulher. A mulher dentro da Polícia Militar talvez seja a única profissão no Brasil em que a mulher ganha igual ao homem e assume todos os postos, né? Nós temos hoje 4 coronéis policiais que são da Polícia Militar que chegaram no último posto. Não tem discriminação nenhuma, estão em todos os lugares. Né? Tem lugares que a gente acha que não deveria, que não cabe, né? E acha, não, imagina, né? Porque sempre cabe. Nós temos na cavalaria, temos no choque, temos no grupamento aéreo, no bombeiro, tem mulher em todo lugar lá. E já estão aí no quarto. Em 2010 nós unificamos os quadros de homens e mulheres lá, acabamos com a diferenciação, a discriminação que existia, e hoje a mulher pode ser também comandante-geral, pode ser juiz do Tribunal de Justiça Militar, que antes não podia, e pode ser chefe da Casa Militar. Tanto é que a chefe da Casa Militar hoje é uma mulher, a Coronel Helena. Ele teve início em maio de 2015. Ele surgiu de um trabalho de monografia do, na época, Capitão Torres, que ele comandava a primeira companhia, que fica sediada em Registro, e ele começou a ver um número grande de ocorrências envolvendo mulheres, né? E mulheres que, por diversas vezes, sofriam violência. Até que ele teve uma pessoa bem próxima a ele, que possuía uma medida protetiva, mas voltou a ser agredida, né? E ela comentou que aquela medida era apenas um papel, né? Que ficava guardado e que não tinha como cobrar, não tinha nenhuma cobrança, mesmo que o marido voltasse a agredi-la. Então ele, em contato com a nossa comandante na época, verificou a necessidade de criar um policiamento específico para proteger essas mulheres e fazer com que essas medidas fossem realmente cumpridas. Aí ele implantou, né, um projeto piloto e fez um trabalho monográfico em cima desse tema. Dessas 540 famílias que nós estamos assistindo, nenhuma voltou a ser agredida. Tá? Desde 2015, nós tivemos apenas um caso de reincidência. Então é um sucesso, né? A gente pode dizer que é um sucesso total aí da patrulha. A pioneira é o Rio Grande do Sul, que começou em 2012. Ele já tem 100 policiais envolvidos aí na patrulha. É a patrulha Maria da Penha. Depois nós tivemos Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Maranhão, Santa Catarina. E os que iniciaram esse ano tivemos no Rio Grande do Norte, Rondônia e Espírito Santo. E desde 1988 até a entrada em vigor da lei, chamada Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340 de 2006, nós tivemos um intervalo de 18 anos. E, na verdade, foram 18 anos de total omissão por parte do Estado, de todos os órgãos estatais. Como a doutora Alda mencionou aqui, essas teorias de legítima defesa da honra, não são raros os casos ainda hoje, apesar da existência da lei, a gente receber testemunhas, mulheres, né, isso que é o pior, testemunhas mulheres em favor do agressor e dizendo que ele é trabalhador e que ele chega em casa, a mulher não fez nem a comida dele, não limpou a casa, que é um absurdo, e ele que ainda está lá sendo processado, né?
Então, infelizmente, no dia a dia, ainda hoje, eu escuto muito esse tipo de depoimento, né, vítimas de homicídio. A gente recebe defensores do acusado que tem assim, um compromisso enorme com o acusado e um compromisso zero com a sociedade, e chegam na audiência defendendo a tese de que mas a vítima era promíscua e ela mantinha relação com fulano Beltrano, né? Como se isso desse a alguém o direito de matá-la, né? Assim, cada um faz da vida aquilo que achar que deve fazer, né? Isso não dá a ninguém o direito de tirar a vida, de agredir. Mas infelizmente os depoimentos, esse tipo de conduta ainda persiste. Testemunhas, mas essa moça vivia na balada, como se ir para a balada desse a alguém o direito de tirar a vida dela. Então foram 18 anos de total omissão até a criação dessa lei. E a lei, ela trouxe inovações importantes, porque os crimes em si contra a mulher, né, a maioria, lesão corporal, ameaça, até eventualmente o homicídio, na verdade eles sempre foram previstos como crime, né? E por que as agressões, por que as ameaças não eram punidas adequadamente? A gente analisa o Código Penal, o artigo 129, a pena da lesão corporal, no caso de lesão corporal leve, claro, ela é uma pena muito baixa. Então dava ensejo àquele tipo de penalidade, uma cesta básica e uma multa, né? Então criava-se essa ideia de que a violência doméstica aplica só uma multa, uma cesta básica. E muitas vezes até uma distorção, porque eu costumo verificar que essa criminalidade no âmbito doméstico, ela é diferenciada, porque 90% dos casos, o agressor, ele é diferente, porque ele não é furtador, ele não é assaltante, né? Então ele não sai por aí roubando, furtando ninguém. E aí ele não entende por que ele está sendo processado, porque ele é trabalhador e a justiça está perdendo tempo com ele, ao invés de ir punir quem está roubando, quem está furtando, quem está traficando. Então assim, gera uma indignação nele e em pessoas ao redor dele, mas ele é trabalhador. Então a lei, ela criou os mecanismos para coibir e também para prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher. Claro que no primeiro momento a ideia é sempre prevenir, né? A ideia não é já sair punindo todo mundo. Primeiro a gente tenta prevenir, então a lei já estabelece uma série de mecanismos. E um dos principais mecanismos, que até está descrito, é inserir nas escolas, né, na educação básica, ensinar aos alunos, desde pequenos, que a gente deve respeitar qualquer pessoa, independente de classe social, de condição, de cor, de sexo. Mas não funcionando as medidas de prevenção, a gente tem que entrar então com essa medida aí de punição. E a grande inovação da lei foi a criação das chamadas medidas protetivas, né? Então, o que são essas medidas, como elas são concedidas? Verificada a agressão, né? Acontecendo uma agressão, né? Não precisa ser só uma agressão física, porque a violência ela também pode ser psicológica. Às vezes o marido, o companheiro não agrediu efetivamente, né? Não houve uma agressão física, mas ameaçou, vou te matar, vou acabar com você, e isso também é um crime, também seja a aplicação de uma medida. A gente não precisa esperar que ele concretize para só então tomar providência. A vítima então procura a delegacia de polícia, ela registra o ocorrido, né, diz que sofreu uma agressão, que foi ameaçada, pede a aplicação da medida protetiva. Essa medida, ela pode ser um afastamento, no caso de ser um marido, um companheiro que viva dentro da mesma residência, então é um afastamento. No caso de um ex-marido, um ex-companheiro, mas que também incomoda, perturba, ameaça, né, embora o relacionamento já tenha terminado, também é possível aplicar a Lei Maria da Penha, né? O relacionamento ele não precisa estar acontecendo naquele momento, pode ser um relacionamento já encerrado. Ela procura então
à delegacia, registra, pede a medida protetiva, o delegado encaminha isso para o Poder Judiciário, esse pedido com urgência, né? Então, assim, ele faz, na verdade, um processo separado, só com o pedido da medida e os elementos que ele tiver, e encaminha para o Poder Judiciário, sem prejuízo da investigação que ele vai fazer do fato. E encaminhando para o Judiciário, ele tem um prazo de, no máximo, 48 horas para encaminhar. E chegando esse processo ao conhecimento do juiz, o juiz também tem esse mesmo prazo de 48 horas para decidir e aplicar uma medida protetiva que melhor atenda aos interesses da vítima. A medida pode ser somente em relação à pessoa da vítima, da mulher. Se for necessário, ela pode ser estendida também aos familiares da vítima ou até a filhos em comum, no caso de as agressões também ou ameaças acontecerem em relação aos filhos. A medida também pode ser estendida aos demais membros da família. O agressor, ele é intimado dessas medidas. Então, o oficial de justiça vai até lá, leva para ele uma carta, uma intimação e diz: ó, eu estou afastando o senhor tem que sair da casa agora, estou afastando o senhor tem que cumprir. E o senhor tem que permanecer a uma distância mínima. A gente coloca uma distância, pode ser, dependendo da cidade, a gente coloca 200 metros, 500 metros. Às vezes tem cidades que são muito pequenas, então a gente às vezes não pode exagerar na distância, porque senão às vezes o sujeito tem que sair da cidade, né? Coisa assim, às vezes de juiz novo, né? Acabou de chegar, entrar na carreira, chega na cidade muito pequena, e aí manda ficar 2 quilômetros, aí o oficial de justiça, né? Isso aconteceu comigo. Ele fala pra mim: doutora, ele vai ter que sair da cidade. Então, assim, é só isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Dependendo do tamanho da cidade, não exagerar tanto na distância. E a partir do momento que ele é intimado, ele também é informado de que o descumprimento dessa medida acarreta a decretação da prisão preventiva dele. Então, essa assim, é a grande inovação da Lei Maria da Penha, porque somente com base no Código Penal, né, que já sempre existiu, esses crimes de lesão corporal, de ameaça, eles não tinham nenhuma possibilidade de se decretar prisão de alguém, porque as penas são pequenas. Então, assim, se nem ao final do processo o réu, no caso de réu primário, claro, né? Se nem ao final do processo ele seria preso, como que a gente ia decretar uma prisão? Então esse era o grande problema. E com o descumprimento da medida, tanto a Lei Maria da Penha quanto o próprio Código de Processo Penal passaram a prever, né, como uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva, o caso de descumprimento da medida protetiva. Então, ainda que seja um crime só de ameaça, mas ele foi intimado de que ele devia permanecer a 500 metros da vítima e ele descumpriu, ainda assim é decretada a prisão preventiva dele. E essas medidas, elas são super importantes, mas o que a gente esbarrava, apesar da existência da lei, era a falta da efetividade no cumprimento, na fiscalização das medidas. Então, eu, antes de trabalhar em registro, trabalhei numa outra cidade, também no Vale do Ribeira, Cananéia. E lá, na época, não tinha patrulha da família segura. Na verdade, no Vale do Ribeira não existia ainda a patrulha da família segura. E, então, o cumprimento, a fiscalização dessas medidas era bastante precário. Às vezes, a vítima tinha uma medida que estava só no papel. E o agressor não cumpria, e nada acontecia com ele. Então, não eram raros os casos em que algum familiar, cansado de presenciar o descumprimento da medida, filmava o celular e batia lá na porta, lá no fórum: eu preciso falar com a juíza porque ela tem que fazer alguma coisa. E aconteceu até um caso do irmão da vítima gravar um celular, levar para mim lá no fórum: não, a senhora tem que fazer alguma coisa porque ele vai lá todo dia, ele fica no portão, ele quer pular, e ele vai lá alterado, a gente está com medo, ele vai invadir, vai matar a minha irmã. E a senhora pode assistir o vídeo? Eu falei: posso, né? Mostrou lá, e realmente o sujeito assim, alteradíssimo, e dizendo: eu não estou nem aí para a juíza, quero ver a juíza vir aqui, quero ver quem que vai me tirar daqui, né? Então, ele me mostrou esse vídeo, claro, a gente
deu um jeito de gravar ali numa mídia, inserir essa informação no processo, e aí foi decretada a prisão preventiva dele. E aí a pessoa fica bastante inconformada, porque eu sou trabalhador, e assim parece que paga para ver, né? Que vai realmente, não vou ser preso, imagina me prender, sou trabalhador, trabalho todo dia. E até alguns dias depois, em visita à cadeia pública, me deparei com ele, reconheci pelo vídeo, né? E aí foi que ele falou, eu não sei porque eu tô aqui, eu sou trabalhador. Eu falei, mas o senhor não é o fulano de tal? O senhor não descumpriu, o senhor não falou que queria ver a juíza fazer alguma coisa, né? E até foi cidade muito pequena, né? No mesmo dia eu fui almoçar num restaurante, o pessoal tava lá bravo, que eles tinham um passeio de barco marcado, mas foi cancelado porque o piloteiro tinha sido preso. Se cumpriu a medida protetiva. E assim, foi a única forma realmente de cumprir a Lei Maria da Penha, de tornar essas medidas efetivas, né? De nada adianta a gente aplicar uma medida no papel, dizendo, o senhor tem que sair da casa, o senhor tem que permanecer afastado, o senhor não pode se comunicar com ela por qualquer meio, mas não ter uma efetividade, não ter alguém que efetivamente fiscalize. E foi aqui no ano de 2015, a Polícia Militar nos procurou com essa ideia da família segura, expondo, né, o que seria o projeto. E os juízes da comarca, nós chegamos a fazer uma reunião com a Polícia Militar, Judiciário, Polícia Civil. E aí ajustamos, né, os pontos, porque às vezes o que eles passavam pra gente, mas a gente foi até lá e a própria vítima fala que não quer mais, ela que deixou o acusado ficar. E aí a gente começou a orientá-los, olha, não pode, se ele recebeu uma medida, né, quem assinou a medida não foi a vítima, foi o juiz. Então ele tem que cumprir. Se a vítima não quer mais a medida, ela tem que ir lá também pedir para o juiz que ela quer revogar. E a gente também viu a importância de não ser um pedido feito assim, sem também um respaldo. Porque muitas vezes a vítima é forçada pela mãe do réu, por familiares, aí lá, não, você tem que ir lá revogar a medida, não, você tem que ir lá fazer, é um absurdo o que você está fazendo. Então a gente também viu essa necessidade de encaminhar, lá em registro nós temos o CRAM, né? O CRAM faz um trabalho muito importante, que é um centro de referência apoio à mulher, e o CRAM também faz um trabalho muito importante, que é de receber a vítima que tem uma medida protetiva, e se ela quiser revogar, ela não sente mais necessidade, ela se sente segura, o CRAM também tem uma equipe técnica que conversa com ela para realmente saber se aquilo é da vontade dela, ou se tem alguém fora que está pressionando. E aí, se for o caso, eles realmente encaminham para a gente o pedido. Porque o que costumava acontecer antes do CRAM fazer os pedidos é que a vítima vinha com um pedido de revogação feito para o próprio defensor público que defendia o réu, né? E isso é inconcebível, porque como que um defensor defende o réu e apresenta um pedido, ela procurou a defensoria aqui falando que ela queria revogar, né? Então a gente entendia que isso não era algo legítimo, porque são interesses conflitantes, né? Se ele está defendendo o réu, não poderia fazer um pedido em favor, na verdade em desfavor da vítima. Então o CRAM também nesse ponto auxilia bastante de colher ali o depoimento da vítima, passar por um atendimento pela equipe técnica e saber por que ela quer, né, revogar a medida. Se for o caso realmente dela manifestar vontade, disser que não, realmente eu estou me sentindo segura, né, a patrulha também passou ali várias vezes e não percebeu mais nada errado, então a gente revoga a medida, né. Tem casos que mesmo com o pedido da vítima, quando a gente sente que não é sincero e tem informações de que tem alguém por trás, a gente também não revoga a medida e ele tem que cumprir do mesmo jeito. Então, assim, esse trabalho da família segura foi muito importante para a questão da efetividade, né? Eu lembro de um caso são vários casos que eu preciso acionar a Cabo Barros, o Cabo Rio, eles estão sempre prontos a atender. E era uma moça que constantemente ela era vítima
de violência doméstica. O marido já tinha sido preso, ex-companheiro, ela não tinha mais relacionamento, ele já tinha sido preso outras vezes, penas pequenas, ele cumpria, era colocado em liberdade, e chegou numa das audiências e ela não apareceu. E nós até estranhamos, vimos o nome dela na pauta, ela não veio, eu falei, puxa, essa moça não costuma faltar, né? Bom, mas depois de 2 horas do horário da audiência, ela apareceu lá chorando, machucada, e dizendo que não tinha vindo porque ele foi lá, trancou toda a casa, agrediu, falando que ela não ia para a audiência. E aí ela, depois de 2 horas, conseguiu sair da casa, foi até o fórum, então nós colhemos o depoimento dela, já foi dada a sentença na audiência. E na sequência eu falei, não, você não vai, né? Foi decretada a prisão dele também já na própria sentença, e ela foi orientada, então você não vai sair daqui enquanto a patrulha não vier aqui, porque eles vão lá, vão primeiro prender, dar cumprimento ao mandado, depois você volta para casa, né? E a Cabo Barros, Cabo Hildo foram lá, conseguiram prender o sujeito, e a moça pôde voltar. Só para dar um exemplo, em Pariquera tem um hospital regional, Leopoldo Bevilacqua, e chegou-se num momento assim, que as vítimas de estupro ou abuso sexual iam procurar um socorro nesse local, e na recepção era fornecido um papel assim, a senhora pode ligar no IML e agenda seu exame de corpo de delito. Parece brincadeira, mas era feito dessa forma, né? Então, através da iniciativa do Poder Judiciário, na época era a doutora Patrícia Marra, a gente montou essas comissões para padronizar mesmo o protocolo em relação a essas vítimas, né? Onde a gente começou a elaborar uma cartilha sobre violência. Como agir em cada tipo de violência. Que seria distribuído, né, para vários locais falarem a mesma língua e a vítima não ficar perdida. Ora a delegacia, ora fórum, ora hospital, o que eu faço primeiro, se eu faço a parte paliativa, se eu vou na delegacia, registrar queixa e assim por diante. Atualmente a Patrulha da Família Segura participa dessa comissão de violência, né, que até hoje ela funciona, através de reuniões mensais, onde a gente discute até hoje fluxos e protocolos, em alguns casos específicos. Base e visita com o averiguado, eles explicam o que vai acontecer se ele descumprir, então tem toda uma diferença nesse atendimento. Outra situação, eu começo a pensar assim, né, na questão das detenções em flagrante. Em Pariquera houve detenções em flagrante, né? Se não existe essa patrulha da família segura, essa mulher não sei nem se estaria aqui, né? Porque eu faço um relatório, eu não vou monitorar, né? E tem municípios assim que, infelizmente, não tem esse trabalho que eles executam. Eu vejo assim, a quantidade de mortes que podiam estar acontecendo se já tivesse mais patrulheiros mesmo atuando, até mesmo na região que eu trabalho, tá? Eu percebi a articulação da rede de serviços, né? O Marcos Calera já conhece toda a rede de serviços, a gente se articula mais em cada caso lá que a gente vai fazer o trabalho. Os próprios profissionais que trabalham com essas famílias que têm situações de violência se sentem mais seguros, porque volta e meia a patrulha está lá também, né? Para a gente conversar e ver que situação que está. Cada situação de violência tem uma situação muito graves mesmo, né? E outra situação diferenciada também são visitas monitoradas do agressor aos filhos. A gente sabe que em grandes centros existem locais até mais próprios para isso, em cidades pequenas não. Muitas vezes na sanção da medida protetiva é colocado lá que o afastamento do lar do agressor, enfim, tem diversos, né? Mas a grande maioria dos juízes ali da região acabam colocando assim uma coisa muito vaga. Eu vou me colocar, não sei se eu gostaria de me colocar. Proibido a aproximação, manter a distância da vítima por X metros e familiares, né? Hoje é uma situação diferente na delegacia que é um questionário que isso facilita. Porque quando pega aí familiares, os filhos também não podem ter essa convivência com o pai, né? E tem situação que a situação é pai e esposa mesmo, né? Até ela mesma, não, ele é um excelente pai, não há perigo, ele ameaça, não quero uma situação nenhuma com ele, mas ele é um excelente pai. Só que no documento estava aquilo, então ele não podia descumprir aquela situação. Então, na época, eu mandava ofício ao judiciário, sugerindo essa visita monitorada. Com a presença do Marcos, teve umas 2 situações que realmente ele tinha uma situação muito com a esposa, ele não aceitava a separação de forma alguma, ele não era um cara assim tão agressivo, mas era usuário de drogas, enfim. Mas ela mesma falava, ele com os filhos é um amor. E as crianças sentindo falta, chorando muito.
E eu sugeri isso para a juíza, o Márcio Caldeira me deram apoio. Então essa visita é feita num local lá onde eu trabalho, tem uma sala de brinquedos, as crianças brincam lá, então o agressor tem esse contato com os seus filhos. Logicamente, em cada caso, né? Se ficar muito claro que esse agressor, esse suposto agressor é um risco aos filhos, né? Isso não é sujeito de forma alguma. Uma situação que foi até comentada aqui com a doutora Bárbara também, antes dessa questão do papel, né, colocado, realmente era visto dessa forma. O agressor recebia, através do oficial de justiça, aquela notificação, que ele está com aquelas normativas a cumprir. A vítima também recebia aquele respaldo de medida protetiva, mas não havia monitoramento se aquilo era cumprido. Hoje, os patrulheiros, né, eu vejo eles como os olhos do judiciário. Eles também fazem relatórios, vão estar olhando se realmente o agressor cumpre aquilo, né? Então já não é mais hoje só um papel que entrega o agressor onde ele achava que o famoso não dá nada, né? Então hoje mudou muito. Pode passar. Bom, ali até coloquei uma situação, né? Em caso de agressor, eu até falei anteriormente, que mesmo alertado pelos patrulheiros, olha, se tem essa medida, você não pode se aproximar da sua ex-mulher ou da sua qualquer pessoa de vínculo afetivo, né? Pode ter requerer essa medida protetiva, a sua mulher, enfim, a sua namorada, já peguei situações de casal, de namorados, né? Você não pode se aproximar, mesmo eles alertando. O averiguado foi lá e descumpriu, também foi citado pela Major aqui, né? O Marcos Caldeira também passaram por situações similares. E a pergunta fica, né? Se não existem esses patrulheiros, né, que eu havia colocado, o rapaz descumprindo a todo momento aquilo ali, né? E ela totalmente descomparada, como é que fica essa situação, né? O que a gente percebe também com os patrulheiros que quer. Foi citado pela Major, eles fornecem o telefone celular. Na época, elas teriam que ligar para o 190, isso caiu aqui na Baixada Santista, para daí ser acionado o Pariquera. Isso demora um bom tempo, né? E eu consegui um acordo na época, antes dos patrulheiros, com o sargento Leandro lá, que deixava o telefone fixo da base. Então ele orientava a vítima a ligar para ele, e ao mesmo tempo já ligava no 90 para ir formalizando a queixa. Se aparecesse uma outra ocorrência, eles teriam que largar aquela ocorrência de medida protetiva e atender o 90. Então olha a morosidade e a dificuldade. Hoje eles fornecem o celular deles. Então a vítima tem um total seguro, totalmente seguro em relação a isso. Então eu vejo isso até como empoderamento. Eu percebi que esse ano houve um aumento até das situações de violência doméstica, mas eu vejo assim que realmente as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, tá? Porque se sentem seguras, isso é espalhado, o município é pequeno, e eles veem os patrulheiros circulando pela cidade, acompanhando mesmo se de fato aquela vítima está segura. Ficou muito visível, foi até engraçado, a Major colocou a redução de reincidências. Quando eu trabalhava sozinho, sim, tinha reincidência, porque cai nessa questão da banalização do papel. Porque não tinha um monitoramento fidedigno, inclusive, ao agressor. E eu não ia sozinho, eu via se o agressor estava cumprindo ou descumprindo, não tem cabimento, né? E eles fazem esse tipo de acompanhamento, que é bem bacana. Pode passar. Bom, eu coloquei com desafios. Eu vejo a questão de talvez trabalhar um pouco de forma preventiva. Eu coloquei ali empresas da região, que é mais voltada à cidade de Pariquera, porque a zona rural ali é extensa e tem umas fábricas, e a gente presenciou muitos casos de agressores ali. Inclusive uma detenção acabou acontecendo na própria empresa lá, um rapaz descumprindo, não teve jeito, e foi detido na própria empresa. Então, até coloquei como desafio começar a pegar um pouco mais essa questão mais preventiva, em articulação com o CRAS lá da minha cidade, para ver se a gente consegue reduzir essa questão da violência. Aumento da equipe de patrulheiros, pois acumulam vários municípios. O caso deles são 4 municípios. Cajati já é um município já um pouco maior ali na região do Vale, então são muitos casos, né? Então eu vejo assim 2 patrulheiros para 4 cidades. A região de Guarujá, Cubatão e Bertioga, e estou há apenas 6 meses comandando o policiamento do litoral, Baixada Santista e Vale do Ribeira. E tenho acompanhado o programa à distância, converso muito com o Coronel Proença, e tenho me entusiasmado muito com os resultados. Porque é realmente o escopo da Polícia Militar, é o escopo da Polícia Comunitária, está junto à sua população, está junto àquele que realmente está precisando de ajuda, aquela família que está precisando dessa ajuda. Vamos estudar, né? A Madalena está com a missão de estudar de forma dar os dados, as bases científicas para
para esse projeto, para que nós possamos levar ao comando da Polícia Militar e para que ele possa ser expandido. Já temos notícias de que na região de Sorocaba já tem 2 cidades também engatinhando já, né, nesse sentido, e realmente é um projeto muito interessante, muito importante e que merece aí ser ampliado e levado para as demais regiões. Dividimos, claro, com todos os outros serviços que a Polícia Militar presta, mas com certeza vai se transformar aí num importante serviço se expandindo para todo o Estado. Muito obrigado pela oportunidade de aprender com cada um de vocês. Um abraço especial na doutora Alda, que eu entrei na polícia no período em que a senhora começou ali a circular junto ao governador Franco Montoro e depois ao governador Orestes Quercia. Então acompanhamos esse início à distância e tenho muita admiração pela senhora, é um prazer estar aqui junto. E agradecer muito aí aos policiais que se dedicam em tempo integral, às vezes no horário de folga atende o celular lá para dar orientação, nós sabemos disso, abrem mão da sua família para prestar o atendimento. Vocês são muito importantes, vocês são as principais peças para que o programa dê certo. Então, parabéns, eu tenho muito orgulho de comandá-los. Muito obrigado. Infelizmente, esse programa precisa ser desenvolvido e mais rapidamente, né? Nem dentro da própria polícia, ele no início era bem aceito, como a polícia comunitária não foi, como o uso do cinto de segurança lá não foi, ou seja, as coisas que melhoram a vida, nem sempre elas são aceitas de imediato. E a prevenção, sempre se falou, né? Os nossos avós já falavam que era prevenir é melhor do que remediar, né? E nós precisamos trabalhar essa questão. Para isso, a gente criou aqui na Assembleia uma frente da família, chama Frente da Família, Cidadania e Cultura, que está patrocinando esse seminário aí, né? Que é dentro dessa frente que a gente está fazendo. E vamos expandir isso, vamos conversar, viu, Rogério, lá com o nosso comando geral, para ver o que a gente consegue fazer. E aqui fica na Assembleia, a gente está tomando algumas providências para que isso melhore. Nós temos que trabalhar a família, temos que trabalhar a educação. Estamos criando um programa agora, se tudo der certo vai ser aprovado, a semelhança do que é o ProERD, poderá ser feito por policiais, que seria o ideal, mas no futuro pode ser feito por professores, né? Que é um programa dentro das escolas, no estado todo, chamado Lições de Ética e Cidadania. Que é para quê? Para se discutir essas questões dentro da sala de aula. Não se discute isso, infelizmente. A família acaba deixando de lado. E a educação é que a gente vai mudar. Até para que a própria vítima entenda, né, e possa sentir que ela está sendo vítima, porque às vezes não sabe. Isso é tão comum dentro de casa, como a menina falou, como muitos falaram, como a doutora Alda falou, que isso vinha, meu pai fazia com a minha mãe, então isso é normal, também mereço apanhar dentro de casa, né? Então isso é um absurdo. Então a gente tem que mexer bastante na educação. E um outro lado que a gente precisa trabalhar bastante também, vou sugerir aí, já vamos tentar fazer também na própria Assembleia, a divulgação desses programas, a comunicação. A comunicação da coisa boa ela é muito difícil de acontecer, né? Tive muita dificuldade na Polícia Militar para mostrar o quão bom é a Polícia de São Paulo. Esse exemplo aqui, poucos têm conhecimento. Os exemplos, né, as coisas boas, as coisas que melhoram a vida, nem sempre elas são um atrativo, né? Hoje aqui, por exemplo, convidamos a imprensa para estar presente. Todo mundo da imprensa pudesse estar presente aqui. E não conseguimos divulgação, porque infelizmente no mundo é assim, né? A notícia ruim é a que dá mídia. Então cabe a nós cada vez mais divulgarmos, né? E aí fica um desafio, né? Além do desafio que o nosso, né, psicólogo Alexandre lá colocou, fica um desafio a todos vocês, né? Ou seja, vamos divulgar, vamos falar na nossa rede social, vamos divulgar nas redes sociais, vamos divulgar nos nossos WhatsApp, em vez de ficar só naquele radicalismo que também falou a doutora Alda com muita propriedade, em vez de ficar nesse radicalismo de achar que né, tem que matar o outro ali, né, que é mais ou menos o que se passa pelas redes sociais, vamos divulgar notícia boa, né, vamos fazer uma corrente do bem pelas redes sociais, divulgar sempre notícias boas, colocando aos poucos, pelo menos, né, uma vez por dia, aí, uma notícia boa, né,
que não seja só bom dia, né? Bom dia, boa tarde, né? Mas mostrem coisas boas feitas por pessoas, exemplos bons, né? Que podem ser seguidos, como esse da Família Segura. O que puder ser feito, né? E existem até umas sugestões que eu vou dar para a nossa polícia e de coisas que a gente pode ajudar, até com o empresariado, né? Por exemplo, se eu não consigo o celular funcional, né? Para quem não é da polícia, o celular funcional é o celular pago pelo Estado, né? Para não ficar usando o celular particular. Enquanto isso, tem um aplicativo, né, de internet, por exemplo. Só nesse ponto do celular, a Polícia Militar ela deve, no aniversário da PM, já uma nova sistemática que é o boletim eletrônico. Nós vamos tentar aí, num período bem curto, abolir aí o boletim, o BOPM, o boletim em papel, vamos fazer tudo em tablet. E nesse programa ele inclui aí um projeto já, que era um sonho que eu sei que é antigo do senhor, que é o terminal portátil de dados, passar a ser o celular, com 2 chips. A polícia já vem trabalhando forte nesse projeto. Eu creio que no máximo, num período de 1 ano e meio, deve estar implantado em toda a PM. Então teremos aí o celular funcional. Que puderem ajudar, por favor, todos que participaram aqui, principalmente os policiais militares, e fica aqui meu agradecimento a vocês, né? Trabalham na Patrulha Família Segura. Escrevam isso, comentem isso, né? Ajudem a desenvolvimento da tese da nossa Major Madalena aí, que vai escrever sobre isso, para que a gente transforme num grande programa. As sugestões de vocês que estão na ponta da linha são super importantes para a gente, né? Nem tudo chega para o comando, né? Nem tudo permeia a instituição de baixo para cima, né? De cima para baixo já é difícil, às vezes, chegar na ponta, né? De baixo para cima, mais ainda. Então, agradeço a todos vocês. Deixo aqui o reconhecimento nosso, viu? Não só meu, como da Assembleia Legislativa, todos vocês aí pelo programa, pelo trabalho, e a gente vai continuar divulgando. Nós vamos acertar aqui, até na própria TV Assembleia, um programa específico para ouvi-los aqui, com 1 hora de duração, aí para vocês falarem bastante. Aí convidaremos também a doutora Bárbara, aqueles que quiserem participar, para mostrar esse grande programa, tá bom? Então agradeço a doutora Alda, a doutora Bárbara, o Rogério, o Proença, a Madalena, né? Ao doutor Alexandre, a todos vocês que estão aqui, parabéns aos policiais militares, parabéns aí à minha equipe, a todos que participaram desse grande evento aqui, e a gente vai fazer uma boa divulgação para que essa grande ideia que está surgindo aqui, que surgiu lá atrás e que foi mostrada aqui, se espalhe para o estado todo e para o Brasil, como é o desejo de todos aqui, que falou o doutor Alves, tá bom? Muito obrigado, está encerrado aí hoje os nossos trabalhos.